Feche teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos levantar as nossas mãos santas ao Senhor. Vamos orar a Ele, para que os nossos corações sejam alinhados pela Sua palavra, para que a nossa vida seja aprumada pela Sua palavra, para que nós possamos viver segundo a Sua vontade, segundo o Seu propósito, segundo os Seus princípios, para que nós venhamos submeter toda a nossa vontade à vontade dEle, para que Ele seja o centro da nossa vida e das nossas decisões, para que tudo venha convergir nele e para Ele. Pai, nós levantamos as nossas mãos a Ti, declaramos que Tu és Senhor sobre todas as coisas. Não há ninguém maior que Você nesse recinto. Você é o maior, Você é o mais importante. Sem a Tua presença aqui, Pai, não há o porquê estarmos reunidos. Eu me vou embora daqui, Senhor. Não vale a pena estar num lugar desse se Você não estiver conosco, Pai. Então, por favor, venha para este lugar. Faça parte, Senhor. Faça parte. Que nós possamos, Pai, Te sentir nesse ambiente. Que nosso espírito saiba que Você está aqui, Senhor. Nós oramos para que possamos ser alinhados pela Tua palavra, porque a Tua palavra é verdade, a Tua palavra nos constrange, a Tua palavra nos leva, Senhor, nos leva a conhecer as nossas mazelas e a nos submeter em arrependimento, Senhor, para que nós possamos crescer e viver segundo a Tua vontade. Ah, Senhor, nós liberamos uma palavra sobre este lugar, que toda distração seja expulsa do nosso meio, que a nossa mente seja levada cativa ao conhecimento da Tua verdade, e que a Tua verdade nos liberte de todo engano, mentira, de todo, Senhor querido, a mentira que possa estar gravada e cravada em nossos corações, que ela seja arrancada pela verdade que o Teu Espírito libera sobre nós. Declaramos o Teu senhorio, declaramos que Tu és Rei sobre todas as coisas. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso amado Jesus. Tu és o nosso amigo. Tu és aquele, Pai, que era, que é e que sempre será, porque Tu és eterno. Tu és Senhor sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga aleluia. Sente-se, querido. A única escola que você não vai aprender à distância é a escola de Cristo, meu irmão. As outras escolas você pode fazer, como é que fala ensino à distância? IAD, né? As outras escolas você pode fazer IAD, mas com Cristo IAD não funciona. Não funciona, irmão, sabe por quê? Porque nossa vida relacional nos instiga a ser parecidos com Cristo. Não funciona porque o Senhor nos chamou como pedras vivas para estarmos trabalhando e afiando um ao outro. E não tem como afiar um ao outro sem estar relacionando dia a dia. Não tem como ficar irritado com aquele irmão que te irrita sem tê-lo perto de você. E sabe por que ele te irrita? Ele te irrita para que você alcance longanimidade, para que você obtenha temperança, para que você alcance paciência. Eu acho que eu era uma pessoa muito impaciente, que Deus me deu 3 filhas, mulher e uma esposa. Alguma coisa Deus quis me ensinar nisso tudo. Só quem tem filha mulher sabe do que eu estou dizendo. É uma benção. É glória sobre glória. E às vezes eu chego para Deus e falo: Deus, eu ainda não aprendi. Então me diga onde eu preciso aprender, que eu quero aprender. E quando você é impaciente, Deus vai gerar paciência em você. Ah, eu vou orar para isso. Não, Deus vai fazer você passar por lugares que você vai precisar despertar em você a paciência. Ah, eu quero alcançar um coração longânimo. Então te prepara que vai vir coisas para você ser longânimo.
Agora tem mulheres que casam com alguns homens que elas precisam desenvolver temperança, longanimidade, paciência, domínio próprio. Sabe por quê? Porque o rapaz não é fácil. O rapaz é difícil. E ela olha para o céu e fala: Senhor, será que eu casei errado? Aí o Senhor fala para ela: não, é que eu preciso alinhar o teu coração. Você precisa alcançar domínio próprio, longanimidade, temperança. Essa pedra aí vai te lixar até você chegar nesse lugar. Mas sabe o que é bom de ser pedra lixando pedra? É porque no mesmo tempo que você é lixado, o outro também é lixado. E aí encontram um encaixe, vocês conseguem se encaixar. Por quê? Porque Deus trabalhou os dois lugares. Às vezes a gente pensa que Deus só está trabalhando a gente. Na verdade, Deus está trabalhando os dois, a partir dos dois, trabalhando um sobre o outro. Aleluia! Então é impossível aprender acerca da vida com Deus. É impossível conhecer e viver a revelação de Deus em uma escola à distância. O discipulado ele é presencial, a caminhada é junta. Não tem como desenvolver o caráter de Cristo à distância, irmão. O caráter de Cristo é desenvolvido a partir do tempo que nós gastamos em nos sujeitar em amor para aquilo que é propósito do Senhor, em nos sujeitar em amor para vivenciar e viver a palavra de Deus nas nossas vidas. Não existe vida fora do corpo. E nós precisamos compreender isso com urgência. Porque não adianta nós clamarmos os telhados dizendo que somos embaixadores do reino de Deus, se nem sequer se sujeitamos à legislação desse reino. Se não houver em nós uma submissão à legislação do reino de Deus, nós falaremos aos telhados coisas que não vivemos. E além de falarmos e não vivemos, envergonharemos o nosso Deus, porque as pessoas não veem aquilo que estamos falando como uma verdade na nossa vida. Existe uma parábola em Mateus que diz que quando você for construir uma torre, antes de você construir essa torre, você primeiro calcule. Porque se você não tiver o recurso necessário para terminar ela, não comece. Por quê? Porque lá na frente você não vai ser envergonhado, mas você vai envergonhar aquele a quem você disse que era teu Senhor e que disse para você fazer aquilo. E nesse mesmo texto diz assim: se você for em batalha contra o exército de 20 mil e você só tiver 10 mil e você calcular que você não vai vencer a batalha, levante uma bandeira de paz e negocie a paz para que você não morra e não envergonhe o seu Senhor. Nós precisamos consultar ao Senhor. Nós precisamos nos mover debaixo daquilo que o Senhor fala. Porque senão nós vamos ficar falando de coisas que nós ouvimos alguém falar, mas na verdade dentro de nós ainda não se tornou vida. E tudo aquilo que nós falamos, que dentro de nós não está se tornando uma vida, nós só estamos falando de informações e não de vida. Toda palavra que eu falo, eu preciso ter desejo no meu coração de me tornar ela. Não quer dizer que você está sendo ela, mas você está lutando para se tornar aquilo que você está dizendo. Porque, irmão, sempre a mensagem vai ser maior do que nós. Sempre a mensagem vai ser maior que você. Sempre que você fala, você vai correr atrás para alcançar aquilo que você falou. Mas o erro não está em você correr atrás para alcançar aquilo que você liberou. O erro está em você liberar algo que você não está disposto a viver na sua vida. O erro está em você replicar informações que não mudaram você. Não adianta eu ficar replicando frases no Facebook se eu não estou disposto a me sujeitar àquilo que está escrito. Não adianta eu ficar liberando coisas lá no Instagram, no history do meu Instagram, que eu não estou disposto a viver. Deixa eu falar uma coisa para você: cada coisa que você libera, você também libera uma sentença sobre você. Porque se você não está disposto a viver aquilo que você está liberando, você está sendo mentiroso. E se você está mentindo, você tem um preço a pagar pela mentira. É por isso que nós precisamos pensar antes de falar. A Bíblia fala que sábio é aquele que se cala, e o tolo das suas muitas palavras, ele paga um preço. O que nós precisamos esses dias é nos tornar algumas coisas. É procurar o caminho do Senhor e nos tornar as coisas que Ele está dizendo a nosso respeito. Porque assim, irmãos, nós não podemos perder tempo, nós não podemos ficar gerando vento.
Porque vai chegar o tempo em que você acha que vai produzir algo, e quando você for dar à luz, você vai gerar vento. E não vai nascer nada, e sabe o que vai acontecer? Vai ser frustrante. E é frustrante por quê? Porque Deus falhou comigo e com você? Não, é porque você gerou debaixo do teu entendimento, debaixo do teu engano e debaixo do teu engodo. Mas quando você gera com o Senhor, você se sujeita ao Senhor. Quando Maria se sujeita para que Cristo nasça a partir dela, fala: seja feita em mim segundo a tua palavra. Ela não pensou o preço que ela iria pagar para gerar alguém sendo uma mulher que não era casada. Mas ela se sujeitou à palavra porque ela sabia que o Senhor da palavra iria propiciar a ela todo o recurso para que aquela palavra se cumprisse. Nós erramos quando queremos correr atrás do recurso antes de andar na palavra. Nós erramos quando nós queremos gerar o recurso da palavra que recebemos. Ei, deixa eu falar para você, se Deus disse, Ele gera o recurso. Então eu vou ficar em casa dormindo tranquilo. Não, você vai ouvi-lo e se mover naquilo que Ele diz. O problema é que a gente ouve algo e já quer gerar o recurso, e depois a gente gera o recurso da forma errada e diz que Deus não falou. Tudo na nossa vida é processual. Caminha debaixo de amor e submissão. Se nós nos submetermos à palavra de Deus, nós vamos deixar e nós vamos parar de errar tanto, e nós vamos começar a errar menos. Não adianta nós dizer, é difícil conjugar o negócio, que amamos a Deus se não conseguimos amar a família de Deus. Ah, pastor, eu amo Deus assim, eu sou chonado por Deus, mas eu não aguento esse povo, sabe? O povinho difícil. Então você não ama a Deus, irmão. E se você amar a Deus, você ama a família dele. Se alguém falar para mim que me ama e não a minha esposa, não ama minhas filhas, eu chamo de mentiroso. Porque não tem como me amar sem amar a minha família. Aí eu amo vocês, mas a Dani é meio chata assim, eu não sei. Então você não me ama. Aí eu amo você, a Dani, mas as tuas filhas eu não suporto, então sai de perto de mim, você não me ama. Não adianta eu falar que amo a Deus se não amo a família de Deus, irmão. Se eu não consigo me relacionar como família, então eu não amo ao Senhor. Eu tenho visto esses dias assim, uns levantam um movimento daqui, outros levantam um movimento de lá, aí os daqui que não concordam criticam os daqui, e está aquela guerra no Facebook agora esses dias. É um batendo de lá, outro batendo de cá, um dizendo eu estou com a verdade, outro eu estou com a verdade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, os seus briguentos. Vocês vão morar na mesma cidade. Porque a verdade de Deus sempre vai ser maior que as nossas verdades. Porque ambos estão fazendo algo para o Senhor. E cada um está preocupado em provar sua tese religiosa desenvolvida numa cadeira de faculdade. Sendo que todos vamos sentar perante o mesmo Senhor. E se formos aprovados por Ele, moraremos na mesma cidade. Então vai se acostumando. Talvez aquele que você xinga no Facebook vai ser teu vizinho. E talvez Deus até vai fazer vocês fazerem algumas coisinhas junto. Nós precisamos entender o que é ser igreja. Nós precisamos nos mover como igreja e entender que tudo é a partir da igreja, nada é fora da igreja. Tudo que é feito fora da igreja não é do Senhor, não começou no Senhor. Porque tudo é a partir da sua casa, do seu corpo. Tudo é desenvolvido no corpo de Cristo. E quando nós entendemos essas coisas, nós começamos a caminhar para um lugar de alcançar a autoridade no Senhor. Sabe o que Deus quer de nós como igreja? Ele quer de nós como igreja homens e mulheres que detêm autoridade. Para entrar em lugares e sair de lugares e fazer o nome de Deus conhecido na entrada e na saída. De entrar em lugares que estão perdidos, que estão afastados, que estão destruídos e trazer vida de Deus naqueles lugares. Pastor, mas o que precisa para isso? Precisa se submeter à palavra. Eu tenho que fazer um curso para virar pastor de 5 anos. Não, você precisa amar Jesus, amar o que Jesus ama. E Jesus vai fazer de você essa pessoa. Nós precisamos amar Jesus. Mediante o amor que nós vamos dando ao Senhor, nós vamos conhecendo o amor de Deus, nós somos transformados por esse amor.
Semana passada me perguntaram, falou, às vezes você é a favor ou é contra tal coisa? Igreja, irmão. Eu falei, eu não sou nem a favor e nem contra. Você vive em cima do muro. Eu falei, eu não estou em cima do muro. Então você tem que dar uma posição. Eu falei, minha posição é essa. Mas como assim? Porque ambos estão fazendo para o Senhor, cara. Mas eu não concordo. Se você não concorda, o problema é teu. O problema é que a gente quer concordar com a nossa verdade, não com o que está escrito. Sabe qual que é o padrão para as nossas concordâncias ou discordâncias? Sempre vai ser a palavra quando se trata de reino de Deus. Não vai ser outra coisa. Eu não gosto. Se você não gosta, é problema teu. Mas a Bíblia diz que está fazendo o correto, então deixa fazer. O problema é que nós sempre estamos ligados nas nossas verdades, perdemos tempo com isso. Em vez de nos jogar no Senhor, entrar no Senhor e deixar que o Senhor dê destino à sua igreja. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, a igreja continua sendo de Deus. Ele é o noivo. Jesus é o noivo da igreja. A igreja não é minha e a igreja não é sua, nós pertencemos a Ele. É Ele quem nos dá destino, é Ele quem vai nos caminhar. Há uns 2 anos atrás, teve uns irmãos que vieram ministrar aqui, e eles ficaram olhando a igreja, o movimento da igreja, eles falaram, cara, que igreja doida essa tua. Eu falei, não é minha, é do Senhor, irmão. Não, tem tudo aí, irmão, tem batista, presbiteriano, tem pentecostal, tem tradicional. Eu falei, sabe o que eu gosto dessa igreja? É que ela se parece muito com o corpo de Cristo. Tem aquele que dá um glória bem alto, faz o irmão pular da cadeira quando está cochilando. E tem aquele que dá glória assim, ó. Tem aquele que levanta a mão e dança. E tem aquele que só levanta a mão e fica assim. Você fala, nossa, o irmão tá... Por que o irmão não dança? Porque ele está sentindo Deus com a mão levantada. Deixa ele ser feliz, irmão. Quando nós entendemos isso, é porque Deus está querendo nos ensinar alguma coisa como igreja. Assim é o corpo de Cristo. Tem pessoas que pulam, outros que não pulam, outras que levantam, outros que não levantam. Umas que dão glória bem alto e outros que dão glória baixinho, mas é tudo para o Senhor. É para Ele. O corpo de Cristo não se move como eu quero, mas ele se move como Deus quer. O fluxo do rio de Deus, quem determina é o Senhor, não sou eu. Eu não tenho que fazer uma igreja como eu quero. Eu tenho que me mover na igreja que Deus quer. Eu tenho que entrar na igreja que Deus disse que ela tem que ser. Eu não tenho que sentar durante a semana e determinar como que a igreja do Mevan em Curitiba vai ser. Eu tenho que procurar a Deus e perguntar a Deus o que nós precisamos fazer para sermos igreja em Curitiba. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Nós precisamos entrar nele, entender nele e nos mover a partir dele. Então você não planeja, pastor? Não, porque ele já planejou a igreja. Eu estudo acerca dela para me tornar aquilo que ela disse que eu tenho que ser. Qual que é o teu planejamento para 2020? Que nós sejamos menos orgulhosos e mais parecidos com Cristo. Que o nosso orgulho, a nossa arrogância caia por terra e que Ele se sobressaia em tudo nas nossas vidas. Qual que é o teu projeto para o próximo ano? Que eu possa estar no centro da vontade de Deus para fazer a sua vontade. Porque se eu estiver no centro da vontade dEle, tudo o que eu preciso para cumprir a palavra que Ele me deu, eu vou ter, eu vou acessar, eu vou alcançar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor cuida dos seus filhos. Só anda ansioso quem não conhece o Pai que tem, irmão. Só fica preocupado com a tempestade quem não sabe que Jesus está no barco. Ou até às vezes sabe que ele está no barco, mas não reconhece a autoridade dele e acha que ele vai também afundar junto. Eu estou no barco, não sei o que vai ser. Eu sei que você está aqui, Jesus, mas se nós afundar vai ficar ruim para você também, hein? Está lá todo mundo apavorado, Jesus dormindo. Está louco, Jesus? Eu estou quase morrendo, você está aí dormindo? Tem problema? Está muito cansado, faz demais, trabalha demais, fica aí dormindo. Sabe por que ele está dormindo? Porque ele conhece o propósito. Aquele que conhece o propósito de Deus descansa na tempestade, irmão. Ele não vai para a tempestade, ele não se apavora, porque ele conhece o propósito. Ele sabe, não vai ser dessa vez, esse barco não vai afundar. Porque tem um propósito. E nós como igreja precisamos entrar nesse lugar, de entender que pode estar apertando,
Pode estar funilando, pode estar tempestade terrível, pode estar dando raio tudo quanto é lado, mas você descansa porque o barco não vai afundar. Aleluia. Só quem já pegou um começo de tempestade na água sabe dizer o que eu estou dizendo. Você está lá tudo bom, tranquilo, pescando. De repente vira o tempo. Você olha para o tempo e vê assim, não, está tranquilo. Mas ali 5 minutos você está acelerando o motor do barco, tentando remar junto para ver se sai logo da água. Porque a coisa vai ficar feia. E muitas vezes nós não queremos passar as tribulações da vida, nós fugimos dela, porque nós achamos que elas não fazem parte do processo de Deus para as nossas vidas. Deixa eu falar para você, Cristo foi aperfeiçoado por meio daquilo que sofreu. E nós seremos aperfeiçoados por meio daquilo que vamos sofrer. Então não fuja da tempestade, vença ela em Cristo. Não corra dos desafios, seja vitorioso em Cristo. Não tenha medo dos demônios que se levantam contra você, maior é o Senhor que habita em você. Não retroceda, irmão. Se mantenha firme. Deus não chamou um exército de gente frouxa, Ele chamou um exército de homens e mulheres valentes. Quem é o incircunciso que fala contra o Altíssimo? Davizão, pequenininho, feinho, sem graça, foi levar marmita para os irmãos. Quem é esse incircunciso? Cala a boca, Davi. Você está maluco? Olha o tamanho do cara, rapaz. Ele pode ser grande, meus irmãos, mas ele não é maior que o Senhor dos Exércitos, meu Deus. Então deixa comigo que eu vou resolver a parada. Davi, volta para casa, Davi. Não te mete. Vem cá, Davi. Vamos colocar uma armadura no cepo, senão você não vai aguentar. Primeiro tapa que ele der, você voa. Sempre alguém está querendo botar a mão naquilo que Deus deixa perfeito. Davi fala assim, arranca isso aqui de mim, não dá, como é que eu vou girar a funda? Está tudo pesado, arranca de mim, eu vou na força do Senhor. O problema é que nós queremos gerar meios, a partir do que pensamos e somos, para vencer aquilo que Deus já venceu por nós. Nós queremos inventar meios e gerar recursos para conseguir passar por situações que nós teremos que passar para sermos alinhados pelo Senhor. Às vezes você está passando uma situação financeira e você corre para o banco pegar empréstimo para sair daquele buraco. Deixa eu falar para você, você vai entrar em outro buraco. Porque Deus está ensinando para você passar aquele momento para não gastar acima daquilo que você tem. Você vai ter que vencer aquilo para não cair de novo naquele lugar. Nós precisamos nos submeter à palavra de Deus, porque Deus precisa gerar homens maduros, pessoas dispostas a serem embaixadores do seu reino aqui na terra. Pessoas que vão trazer uma realidade diferente em um mundo que está perdido. Quando nós começamos a olhar para esse mundo, nós percebemos o quanto a igreja de Cristo precisa se converter ao Senhor. Essa semana eu soube de um dado que os evangélicos são 40 milhões no Brasil. Mas o engraçado é que existem 40 milhões de desviados também. E por quê? Porque não conheceram ao Senhor. Lhes foi apresentado um livro de regulamentos religiosos, mas não lhes foi apresentado o quarto, a Bíblia e o período de oração. Sabe qual é o maior trabalho de nós hoje como igreja? É resgatar, não aqueles perdidos que nunca conheceram a Cristo, mas os perdidos que se perderam de Cristo. Porque a igreja falhou em algum momento. Eu tenho dito nesses 7 anos que o nosso maior trabalho, William, é converter a igreja ao Senhor. Nós não podemos focar em trazer, o mundo precisa de Cristo. Para quê? Para viver esse Cristo que muitos vivem, então deixa ele lá no mundo. Precisam vir para conhecer o Cristo e não um Cristo qualquer. Para conhecer o Cristo que mudou a minha forma de pensar, a minha movimentação, em que eu não roubo, em que eu não engano, em que eu não traio, em que eu amo mesmo que não seja amado. É isso que a igreja precisa passar. Por que a igreja não toca como tocava antes? Porque ela não ama como amava antes.
Porque o princípio do evangelho é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios. Segunda Coríntios 5. Quero falar sobre o tipo de homem que eu preciso me tornar para fazer Cristo conhecido e o seu reino conhecido. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Para quê? Como se Deus exortasse por intermédio de nós. Já parou para pensar que a gente enche o peito quando nós lemos esse texto? De modo que somos embaixadores. Você sabe o que é um embaixador, irmão? Sabe qual que é a função desse homem? Esse homem representa a presença oficial de uma nação dentro de outra nação. Essa pessoa, ela é a representatividade de um reino dentro de outro reino, e instala dentro desse outro território, dessa outra nação, a mentalidade da qual ela carrega. Ser embaixador é carregar o livro de leis do Senhor dentro de si. E quando nós pisamos em territórios diferentes, esse território, ele é afetado por aquilo que somos. Esse local, ele é afetado por aquilo que carregamos. E quando o apóstolo diz de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, ele está dizendo, nós nos tornemos isso, por quê? Porque a lei do Senhor está dentro de nós. Eu só posso exortar como se fosse Cristo, só posso chamar atenção como se fosse Cristo, se eu me submeti àquilo que Cristo me exortou. Se eu não fui exortado pelo Senhor, eu não tenho condição de exortar ninguém, porque eu não me submeti ao ensino do Senhor. E qual é a exortação? Eu vos rogo para você se reconciliar com Deus. E por que você precisa se reconciliar com Deus? Porque se você não se reconciliar com Deus, a ira de Deus vem sobre você. Tem muita gente que tem medo de ir para o inferno. Eu acho que você não deveria ter medo de ir para o inferno, você deveria ter medo da ira de Deus te alcançar. Porque o inferno é fichinha, irmão. Mas fala, eu vou para Jesus para mim não ir para o inferno. Não, irmão, a Bíblia diz que nós vamos para Jesus. E Jesus nos resgata para nos livrar da ira de Deus. Você acha que Deus está preocupado com o inferno? Eu vou para Deus? Não, eu vou para Deus para que a ira dele não me alcance. Porque eu pequei, porque eu me afastei, porque eu vivi dissolutamente a minha vida. E o que eu preciso me tornar agora? Eu preciso me tornar alguém que vai legislar em nome daquele que me enviou. O embaixador não fala em nome de si, não fala o que pensa, mas ele se sujeita à lei a qual ele foi enviado. Eu quero ser, isso que o texto está falando, que eu sou embaixador de Cristo. Qual é a lei que determina a tua caminhada? Qual é a lei que determina a minha e a tua caminhada? Qual é a lei que nós alinhamos o nosso coração? Qual é a lei que nós submetemos a nossa forma de movimentação? Qual é a lei que nós meditamos dia e noite? Qual é a lei que determina todas as decisões da minha vida? Porque eu só posso entrar no lugar desse a hora que eu me sujeitar a toda a lei do Senhor. Eu não entro em um lugar como esse sem me sujeitar à lei do Senhor. Eu não consigo ser embaixador daquilo que eu não conheço. Uma pessoa, para se tornar embaixador, ela estuda cerca de 30 anos acerca de leis e de muitas coisas. E a gente vem para Jesus. Jesus nos alcança e a gente já quer ser embaixador no outro dia. Nós não nos sujeitamos ao ensino do Senhor, não nos sujeitamos ao corpo, não nos sujeitamos ao pastoreio, não nos sujeitamos aos mestres que vão nos ensinar, e nós somos embaixadores de nós mesmos.
Ah, pastor, está demorando demais esse negócio. Eu achei que eu já ia, já ia voar. Voa, irmão. Eu achei que eu já ia, dar um rasante. Não, tem processos. A vida com Deus é processual. Esse homem está falando de algo que ele estava vivendo na sua vida. E o peso de ser embaixador de Cristo é que você tem a responsabilidade de exortar as pessoas e o mundo como se Deus estivesse fazendo isso. A gente só fica focado no cargo, mas esquece do encargo. Hoje em dia as pessoas elas procuram o cargo por quanto vão ganhar e não pela responsabilidade que vão ter que responder. Chega lá, qual que é o cargo? Quanto que ganha? 5 mil, estou dentro. Você não quer saber o que você vai fazer? Não, o importante é 5 mil. Passa 2 meses de trabalho, o cidadão chega ali, mas ninguém me avisou, você não perguntou. Ninguém me disse que eu tinha que fazer isso. Mas você está recebendo para isso. Mas por que ninguém me falou? Porque você não quis ler a cartilha antes, irmão. Nós queremos nos mover nas coisas de Deus sem conhecer a vontade de Deus. É por isso que a gente faz um monte de coisa no nome de Deus que Deus não mandou a gente fazer e envergonha o nome de Deus. Ser embaixador de Cristo é alguém que se sujeitou ao processo de ser reconciliado, de ser trabalhado, de ser moldado pelo Senhor, de ser moldado pelo corpo do Senhor. E essa pessoa passa por esse processo e ela vai caminhar para um lugar em que ela vai estabelecer no Senhor as leis do Senhor e vai fazer no lugar que ela colocar os seus pés o Senhor e o nome do Senhor conhecido. Perceba que quando esses apóstolos eles adentravam em alguma região, a região os reconhecia. Quando eles pisavam em uma cidade, a cidade voltava-se para eles. E por que isso? Porque uma autoridade chegou no recinto. E por que uma autoridade? Porque ele era o embaixador do Senhor, porque ele passou pelo processo. E ele não estava ali para colocar a sua mensagem, o seu pensamento, mas ele estava ali para colocar aquilo que o Senhor enviou, mesmo que isso lhe custasse a sua vida. Aquele que ama a sua vida mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama pai, mãe, filho, filha mais do que a mim não é digno de mim. Perceba que entrar nesse lugar no Senhor, a primeira coisa que precisa fazer é negar-se a si mesmo, é abrir mão de viver a sua vida para as tuas vontades, viver para a vida dele. Então ser embaixador de Cristo não é só levar um título na sua carteirinha, mas ser embaixador de Cristo é fazer a vontade dele, viver a vontade dele em totalidade na tua vida. E a tua responsabilidade é de trazer uma reconciliação para aqueles que se perderam do Senhor. Reconciliá-los à lei do Senhor, reconciliá-los a caminhar com o Senhor. Mas para que você se torne isso, você precisa primeiro ser um diplomata, aquele que vai falar de Cristo, aquele que vai falar do Senhor, sujeitar a lei do Senhor. E no processo da caminhada, você vai alcançar autoridade por meio do Senhor, para se tornar o embaixador do reino de Deus. Sabe qual é o maior desafio da igreja dos nossos dias? É novamente ensinar a igreja que o evangelho do reino de Deus passa por processos. Porque nós estamos vivendo dias do evangelho instantâneo. Dia de um evangelho em que as coisas acontecem como no fast food. Dias em que você pensa que pelo fato de ser rápido é mais legal. Me mostra na Bíblia toda onde Deus abriu mão dos processos para nos tornar segundo a sua vontade. Deus pega um povo, tira um povo do deserto, tira um povo do Egito, leva esse povo para o deserto para que eles passassem os processos e conhecer a Deus, porque eles estavam há 430 anos sem conhecer o Senhor. E nesse processo de conhecer o Senhor, eles precisavam obedecer e se sujeitar ao Senhor. Para quê? Para que eles entrassem numa terra que lhes foi prometida. Aquela geração que saiu não conseguiu entrar. E por que não entrou? Porque não se submeteu ao Senhor. E a outra geração entrou por quê? Porque se submeteu ao Senhor. Então Deus estava de brincadeira tirar esse povo para só dizer para eles que eles iam herdar alguma coisa e não herdarem? Não, em todo momento Deus disse: ouçam as minhas palavras e obedeçam. Deus podia tirar esse povo e falar: não, já que eu disse mesmo, vai lá, entra lá na terra.
Mas eles vão bagunçar a terra danada, importante que eu cumpri o que eu disse. Sabe aquele negócio de você abrir mão da responsabilidade? Léo, eu vou te dar um negócio para você, vou te dar um carro, tá bom? Tá. Mas eu não sei dirigir, o problema é teu, vou te dar o carro. Corre atrás. Meu carro está estragado, eu falei que ia te dar o carro, não disse que ia arrumar. Nós, para nos eximir da responsabilidade, nós jogamos as coisas e esperamos o resultado. Nós não nos sujeitamos ao processo e não apresentamos o processo. Por quê? Porque nós não passamos por ele também. Nesse processo do deserto, Deus queria ensiná-los a servir ao Senhor, a submeter a sua vontade. Por quê? Porque a terra que eles estavam alcançando não era deles, era do Senhor, a qual o Senhor estava dando para que eles prosperassem. Nós queremos chegar ao conhecimento pleno do Senhor, sem haver sujeição dentro do nosso coração. Irmãos, não existe conhecimento pleno do Senhor sem obediência à sua palavra e sem sujeição àquilo que Ele disse. Nós temos que parar de viver esse evangelho instantâneo, sem gosto, sem graça, esse sal barato, que é bonito na prateleira, mas não tempera nada. Nós precisamos voltar para o processo de Deus, sujeitar a Ele, para que venhamos nos tornar aquilo que Ele disse que nós temos que ser. Não adianta ser bonito sem utilidade alguma. É melhor ser um feinho no meio da multidão, mas ser útil, irmão. Aleluia. É melhor ser aquele salzinho que tá ali, que salzinho, mas sem graça, mas quando põe na boca tem gosto. Você não tem que ter graça, você tem que ter gosto, irmão. Tem que valer a pena. Quando você vai temperar uma carne, dependendo do sal que você pega, a carne fica boa ou fica ruim. Não vá no mais barato, vá no melhor. Porque o evangelho de Deus é o melhor que o homem tem para ele. É o melhor de Deus para as nossas vidas. Pare de correr atrás das promoções gospel, comece a passar pelo processo. Aí falaram que se eu participar disso aqui, em uma semana eu estou pronto. Mentira. Aí se eu fizer desse jeito, comprar essas apostilas, em um mês eu estou pronto para isso. Outra mentira. Sabe que é a apostila que você precisa ler, irmão? Essa aqui, ó. Essa é a melhor apostila para a nossa vida. E cada vez que você lê ela, você descobre uma coisa nova. Ela não se torna... Como que diz aquela palavra? Não seria maçante, quando obsoleta. A palavra diz que a sua palavra ela vive eficaz e ela se renova toda a manhã. Cara, não tem coisa melhor. Porque todas as apostilas que você está lendo, alguém tirou daqui. Então leia aqui, depois pegue a apostila, porque daí você vai entender. E não é a apostila que vai mudar você, ela só vai ser mais uma ferramenta para concluir a obra de Cristo na tua vida. Ah, pastor, eu li a apostila, eu apliquei na vida dos outros e deu certo na minha. Não deu certo, é porque você só pegou como uma ferramenta para tocar os outros e não se permitiu ser tocado por ela. Aí eu li a Bíblia, eu li um versículo e quando eu li o versículo, aquilo mudou a vida da pessoa e eu continuo na mesma porcaria. É porque você é um bom leitor, mas é um péssimo praticante. Eu preciso me sujeitar à palavra do Senhor. A Bíblia não diz, leia a Bíblia para pregar. A Bíblia diz, leia a Bíblia para ser alinhado por ela. Para se converter ao que está escrito. Porque se eu não me converto à palavra, não adianta falar de uma palavra que eu não me converti. A palavra precisa converter o meu coração no Senhor. Essa palavra, como diz Davi, eu preciso meditar nela dia e noite. Guardá-la na minha mente e no meu coração. Por quê? Porque quando eu preciso, eu acesso porque ela está aqui. E isso também é processo. Aí eu vou ler a Bíblia e um dia eu vou me lembrar no outro. Não tem como, irmão. Você precisa meditar na lei do Senhor dia e noite, porque só é o embaixador de Cristo, aquele que se sujeitou à lei de Cristo. Se nós não nos sujeitarmos a essa lei, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Efésios 6:20 diz assim: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar
como me cumpre fazê-lo. Sabe onde o apóstolo estava no dia que escreveu essa carta? Ele estava preso. E sabe o que ele diz para nós aqui? Pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Ele está dizendo: as cadeias não me prendem, porque a legislação que habita em mim é muito maior do que as cadeias que estão me prendendo. Porque o reino do qual eu falo é muito superior a essa terra. Porque o reino ao qual eu fui transformado está acima dessas cadeias. Então eu sou embaixador também em cadeias. E por que eu sou embaixador em cadeias? Para que em Cristo eu seja ousado no falar. Paulo podia estar lá na cadeia e falar: que embaixador que nada, cara. Fiz um monte de coisa para Jesus. Trabalhei, plantei igrejas. Coríntios, Roma, Éfeso, os irmãos filipenses. Trabalhei pra caramba e agora eu estou aqui preso. Fiz tanta coisa para o Senhor e agora eu estou aqui preso. Mas ele olha para aquilo e fala bem assim: isso aqui não me segura. Porque o que há dentro de mim é muito maior do que essas cadeias. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu estou aqui preso em uma cadeia, mas isso se tornou um território meu, porque eu sou embaixador do reino que é maior que todo mundo. Já pensou que loucura? Eu estou aqui preso, estou em cadeias, mas o reino que habita em mim é maior que isso tudo. Eu estou aqui porque é vontade daquele que me enviou. Nossa maior dificuldade é conseguir vencer os problemas e as provações. Porque sempre nós queremos estar livre delas. Só que são os problemas e as provações que nos preparam para nos tornar aquilo que temos que ser no Senhor. Quando alguém chegar e falar para você: eu não estou tendo problema nenhum, está tudo bom. Você fala para ele: cara, então você precisa se converter. Não, como assim? Porque se você não está tendo problema nenhum, se você não está passando por nada, ou você já foi reprovado em tudo, ou você não se converteu. Porque aquilo que nos leva para o Senhor, aquilo que nos aprova no Senhor, são as provações, aquilo que nós vamos passar para nos tornar parecidos com Cristo. Paulo está aqui preso, ele fala: eu sou embaixador em cadeias. Talvez nós possamos trazer isso para nós hoje e falar assim: será que nós conseguimos ser embaixadores em meio a tantas dificuldades e problemas? Será que nós conseguimos trazer a realidade de um reino que vai vir para essa terra, a clareza desse reino no meio das nossas dificuldades, das nossas mazelas? Ou será que nós vamos nos agarrar a essas coisas e dar uma boa desculpa para não nos tornar segundo o que Cristo quer que nós sejamos? É justamente isso que o Senhor espera de nós, um posicionamento. Nós precisamos nos posicionar, e esse posicionamento não pode ser para fora, ele tem que ser de dentro para fora. Porque o posicionamento de dentro ninguém vê, irmão. É só você e Deus. Não faça porque te pedem, mas faça porque você entendeu que não tem outra forma de viver Cristo sem que você se transforme nessa pessoa. Não tem outra forma de viver uma vida com Deus sem que você se sujeite aos processos do Senhor. Não tem outra forma. Eu sou embaixador. Embaixador do quê? Quando nos falta entendimento, nós pegamos a carteirinha para dar carteirada nos outros. Sabe aquele cara que é louco para ser pastor, para poder ter uma carteirinha de pastor? Aí ele chega na reunião e fala: você é o quê? Aí eu sou diácono. Eu sou pastor. Você não é nada. Porque o que te faz pastor não é a carteirinha, é o coração pastoral que você tem. Eu conheço pastores que não têm carteirinha, que não têm sequer a oportunidade de pregar, mas são pastores. Porque pastoreiam o coração, porque cuidam das ovelhinhas lá, onde ninguém está vendo, ele está lá cuidando, trabalhando. Mas ninguém veio de como é que ele vai acontecer, ninguém vai conseguir. Querido, é Deus quem promove os seus e não os homens. Continua quietinho, cuidando, tirando os carrapatos, trabalhando na ovelha. Vai chegar o momento que Deus vai te exaltar, é Ele que exalta. Nós estamos preocupados em ter títulos, em vez de nos sujeitar a ser transformados no encargo que nós fomos chamados para ter. Não trabalhe por títulos, trabalhe para ser desenvolvido no Senhor no encargo que Ele diz que você vai ter. Encargo é serviço, encargo é você se envolver naquilo que o teu Senhor está fazendo.
Não queira ser embaixador porque é bonito. Seja embaixador porque você precisa mostrar um rei que governa soberanamente sobre todas as coisas. O embaixador não representa os seus interesses. O embaixador representa os interesses do Senhor. Toda vez que eu luto pelos meus interesses, pelas minhas causas, eu não estou lutando as lutas do Senhor. Eu estou aqui tanto tempo, podia dar um jeitinho, né? Podia assim, né? Veja bem. Já lutei tanto tempo. Dá para o senhor dar uma melhoradinha. E aí com a melhoradinha a gente vai virando o quê? Balaão. Começa a negociar a verdade em detrimento de benefícios. Estou 10 anos aí sofrendo. Vou dar umas profetadas boas aí que eu sei como fazer o negócio e a coisa vai melhorar para a minha vida. Vou amaldiçoar, vou fazer o que tiver que fazer importante que eu vou alcançar algum recurso, porque eu já tenho o título. As pessoas me respeitam por quem eu sou. Eu já construí um nome, então agora eu posso fazer o que eu quero. O título não é teu. O nome não é teu, é dele. Se nós não zelamos pelo título dele, pelo nome dele, nós seremos consumidos por ele. Deus não nos dá coisas para nos beneficiar. Ele nos dá coisa porque encontrou em nós um coração contrito e quebrantado. Ele nos coloca em lugares porque Ele encontrou em nós mãos limpas e um coração puro. Nós temos que ter a consciência de que quando estamos trabalhando para o Senhor é para Ele que trabalhamos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não deve nada a ninguém. Quando nós vamos trabalhar para o Senhor, nós não temos que dizer o salário. Porque um filho não trabalha por salário, um filho trabalha por propósito. Um filho se envolve nos negócios do pai porque sabe que aquilo é dele. O que precisa, queridos, esses dias é uma mudança de mentalidade no corpo de Cristo. Parar de fazer para ser visto e fazer para que Ele apareça. Parar de trabalhar para ser reconhecido, mas trabalhar para que o seu nome seja reconhecido através do nosso trabalho. Parar para ouvir aquela ovelha que se feriu no caminho e não jogar mais pedra nela, mas levantá-la no caminho, passar um unguento nas suas feridas e curá-la para que ela volte para o aprisco do Senhor. Deus não nos levantou por juízes para dar sentença. Deus nos levantou como igreja para sermos apoiadores da sua obra e fazer o seu nome conhecido por meio do amor estabelecido pelo Pai através de Cristo. Para isso que Deus nos levantou. Deus não nos levantou para ficar atacando pedra. Deus nos levantou para tirar as pedras do caminho para que os nossos irmãos não tropecem. Deus nos levantou para servir aqueles que precisam. Pastor, mas eu servi tanto tempo uma pessoa que ela é ingrata. Depois que eu servi ela tanto tempo, ela virou as costas para mim, aprontou, ela fez um monte de coisa e agora não sei o que eu faço. Deixa eu te perguntar, você fez para o Senhor ou para você? Se foi para você, você tem toda a razão de estar chateado. Se você esperava conseguir alguma coisa nisso, você tem toda a razão de estar chateado. Afinal de contas, você investiu o teu tempo. Mas se você fez para o Senhor, descanse no Senhor, porque é Ele quem dá o pago a cada um segundo as suas obras. Descanse, porque o teu serviço é fazer o nome dEle conhecido e não fazer você reconhecido. Nós não podemos trabalhar por reconhecimento, nós temos que trabalhar para que Cristo seja manifestado em nós e para que Cristo seja desenvolvido em nós, para que esse Cristo seja revelado àqueles que ainda não o conhecem. Eu tenho dito, irmãos, não é por meio de discurso, é por meio de vida. Não tem outra forma. 1 Pedro 2:9 ao 10 diz assim: eu acho que é um dos textos que os crentes mais gostam. Só tem coisa boa nesse texto. Quando você lê, parece um pavão, vai inchando o peito. Duvido que nenhum de vocês, eu duvido que só eu fiz isso já na vida. Tem mais um pecador no recinto. Aleluia. Não estou sozinho. A gente lê isso aqui e enche, não, eu sou o cara. Porque olha o que está escrito: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo de propriedade exclusiva de Deus. Aqui que pega, irmão. A gente lê a primeira parte, esquece de ler o resto. O que te torna uma nação santa, uma raça eleita e um sacerdócio real? Se você for propriedade exclusiva de Deus. Propriedade se manda. Quem pertence a outrem governa a si próprio. Quem tem um dono determina a sua caminhada. Quem tem um dono diz o que vai fazer. Não, ele se submete àquele que é o seu Senhor. Então eu só consigo ser uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, se eu for um povo de propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que Deus está falando aqui? Se eu não for o primeiro na sua vida, tudo que você leu atrás não faz parte de quem você é. Se você não tiver a consciência de que eu sou alguém que governa sobre tudo em você, nenhuma das partes que você leu anteriormente faz parte de quem você é. No texto diz assim, a fim de proclamar, diz o quê? As virtudes de quem? Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se eu sou propriedade exclusiva de Deus, não é para proclamar as minhas virtudes, os meus talentos, aquilo que eu sou bom em fazer, mas é para proclamar as virtudes daquele que me chamou da onde? Das trevas. Para onde? Para a sua maravilhosa luz. É para mim falar acerca dele. Sabe aquele negócio que alguém chega para você e pergunta assim, cara, você conhece o William? Conheço, então me fala dele. Ah, ele é meio carequinha lá em cima, na cabeça assim. Tem um cavanhaque daquele cantor, como é que é o nome daquele cantor brega? O Falcão. É magrinho. Beijo, meu lindo. Corre todo dia, maratonista. Ah, tá, mas isso eu já sei dele. É, mas eu estou te falando do William. Não, isso eu já sei porque eu vejo. Eu quero conhecer além do que eu estou vendo. Eu quero conhecer quem é o William em essência. Como que eu vou falar das virtudes dele se eu me relaciono com ele? Como que eu vou falar das virtudes daquele que me chamou das trevas se eu me relaciono com ele? Quem é Jesus? Jesus é aquele que veio e tirou o pecado do mundo. Eu sei. Não, é aquele que ama a gente, que morreu na cruz, Filho de Deus. Eu também sei. Mas eu quero que você me fale mais desse Jesus, da vida que te fez mudar de vida. Eu quero que você me diga o que ele é, a sua essência. Quem verdadeiramente ele é, porque como que ele mudou você da forma que mudou? É você ser testemunha de alguém que é vivo para você. As características visíveis todos nós sabemos, mas as virtudes só sabem aqueles que se relacionam intimamente e profundamente para conhecer o que está dentro, escondido. Quem conhece as minhas virtudes é a Dani. Ela conhece as minhas virtudes, todas elas, e eu conheço as delas. Por quê? Porque há um relacionamento íntimo, profundo e sem mentira. Como que eu vou fazer as virtudes do Senhor conhecida a partir do momento que eu estiver vivendo uma vida relacional de entrega total para conhecê-lo, para fazê-lo conhecido? Sabe por que a igreja de hoje fala muito e o mundo não para ouvir? E aqueles que não estão mais falam esse discurso de ouvir, porque fala-se daquilo que somente é visível, mas não fala-se de uma vida relacional, que é construída a partir de um ambiente de entrega e de renúncia. Cara, você nunca vai conhecer alguém profundamente sem que você se entregue e renuncie a tua vida para viver a vida daquele outro que você está querendo fazê-lo conhecido. Não há como. Eu só consigo fazer Deus conhecido a partir de uma entrega verdadeira. Não há como eu fazer Deus conhecido a partir de um discurso copiado. É por isso que eu disse no começo da reunião, não adianta nós ficarmos em casa assistindo o culto por YouTube o mês todo, depois vir só no dia da ceia para a igreja. Não adianta, irmão. Você vai tomar ceia, legal. Mas em que você está se tornando se você não se sujeita ao corpo? Ô pastor, ouvi a palavra, uau, top. O que mudou na tua vida? Nada, então joga fora. Porque se não muda, se não me coloca numa condição de me sujeitar ao corpo de Cristo, não serviu para nada, é mais informação.
É só mais uma informação porque eu tenho para jogar na cara dos outros que eu sei mais do que eles. Um dia eu estava numa rodinha de crente, é só em crente que acontece isso. Nós estávamos falando de futebol, coisa que eu não costumo falar, não gosto. Vai, Corinthians! Nós conversando ali, todo mundo sendo gente, irmão. Tirando um sarrinho do outro, aquele negócio, sabe aquela resenha? Tinha um flamenguista na roda e que é bom, que a gente tira bastante sarro. E chegou um super crente na roda. Ele começou a falar de coisas profundas, inimagináveis. Eu, como sou muito querido, eu olhei para ele e falei, irmão, você não percebeu que a gente está falando de futebol? Não, mas eu quero falar das coisas do Senhor. Eu chamei ele de hipócrita, com amor, mas eu chamei. A gente quer ser crente, tentando ser chato, e sujeitando as pessoas àquilo que nós queremos que elas ouçam. O que vai nos constranger é o evangelho do amor de Deus que habita em nós. Só tinha crente ali, irmão, não precisava vir pregar para nós não, nós já está bem convertido. Não, porque esse negócio... Falei, cara, vai te converter. Falei assim, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Mas eu amo você. A gente quer ser super crente, a gente se torna super chato. E por que, pastor, que você foi tão assim? Porque eu conheço o irmão, rapaz, eu sei da vida dele. Eu sei que ele não é tudo isso. Eu sei que ele é pecador que nem nós, come farinha, fala problema. Não adianta. A gente precisa se sujeitar em amor. Porque é chato, tem um bando de crente chato, irmão. As pessoas não ouvem eu falar do evangelho que você é muito chato. Porque a tua vida não fala do evangelho que você quer falar para elas. Fale com a tua vida sem abrir a boca. Porque se você falar com a tua vida sem abrir a boca, eles vão parar para ouvir o que a tua boca tem para dizer. O problema é que a gente quer chegar no meio de todo mundo e enfiar Deus goela abaixo. Cala a boca, eu vou falar de Deus, você vai para o inferno, miserável. Aí toma um murro, não sabe por quê. Ai, Satanás. Apanhei por causa de Cristo. Não, você apanhou porque você é bocudo. Não foi por causa de Cristo. Porque usa de oportunidades, em vez de demonstrar Cristo em amor, quer demonstrar Cristo goela abaixo. Nós precisamos conhecer o Cristo do amor e por meio do amor fazer Cristo conhecido. Cara, se as minhas atitudes não mostram Cristo, não adianta eu discursar, não adianta eu falar, não adianta eu pedir para ser ouvido, ninguém vai ouvir quem não tem autoridade para falar. O embaixador, quando ele chega num recinto, ele não precisa pedir a palavra lhe é dada, porque é reconhecida a autoridade que está no meio. Quando nós desenvolvemos esse coração do Senhor, nos submetemos ao processo de Deus, nós nos tornamos homens maduros, ruios, homens segundo o coração de Deus. Nós chegamos no recinto e a palavra nos é concedida sem que nós venhamos pedi-la. Por quê? Porque quando chega o embaixador no recinto, chega uma nação sendo representada. É isso que somos chamados para ser. É esse caminho que nós precisamos trilhar como igreja. Nós precisamos ser transformados em embaixadores do Senhor, para que quando nós chegamos no recinto, nós não venhamos abrir a boca, mas a autoridade que habita em nós faça com que o recinto se submeta àquilo que Deus vai fazer. Você parou para pensar? Quando Paulo chegava em algum ambiente, todo mundo já olhava assim. Para de falar besteira. O que se pensa disso? Paulo, não, eu estou aqui para ouvir vocês. Quando Pedro chegava, todo mundo fica quieto. Pedro chegou. Pedro não chegava, eu sou Pedro, sabe? Aquele cara lá que teve a revelação. Aquele que ninguém sabia, mas eu de repente assim, eu e Deus, ó. Deus falou para mim, só para mim. Pedro se submeteu ao corpo, se sujeitou àquilo que Deus disse que ele tinha que se sujeitar, e a partir daquilo que ele foi se tornando, quando as pessoas passavam próximo a ele, sentiam a essência que habitava nele, que não era dele, mas era de Cristo. Nós precisamos entender, amados, que nós somos vasos de barros que carregam algo precioso. Não é pela tua beleza, irmão.
Não é pelo teu discurso, mas é pela essência que você carrega. Não adianta ser um frasco bonito e ter um perfuminho medíocre dentro. Hoje, se você for comprar as coisas, você compra no visual, às vezes o que tem dentro não presta. Esse dia nós fomos ver um perfume com a Dani, nós olhamos aquele vidro tão bonito, né, amor? Nossa, que vidro bonito. Quando você espirrou o perfume, dá vontade de tentar tirar do nariz, de tão ruim que era aquilo. Mas o vidro era lindo. Não trabalhe para ser um vidrinho bonito, trabalhe para ser alguém cheio de Deus. Porque Deus esconde tesouros em vasos de barro. E sabe por quê? Porque vaso de barro ninguém está correndo atrás para pegar. Pegou? Se guarde para o Senhor, porque Ele vai esconder tesouros em você e no tempo certo você vai suprir o momento que Ele precisa de você. Seja o embaixador do Senhor e não de você mesmo. Porque a autoridade não está naquilo que você manda, mas está enquanto você submete aquilo que Deus disse. Eu sou autoridade, agora eu mando todo mundo calar a boca, eu mando. Você é autoridade coisa nenhuma. A autoridade se alcança em submissão. No meio corporativo hoje não adianta mais você ser um chefe que manda. Você precisa ser um líder que faz o que pede para os outros fazer também. E se no ambiente corporativo é assim, por que na igreja não continua sendo uma porcaria? Nossa, pastor, você falou porcaria. Falei porcaria. Por que você quer mandar as pessoas fazer aquilo que você não fez ainda? Por que você quer, nós queremos que as pessoas se submetam a fazer coisas que nós nem sequer experimentamos? Querido, eu preciso perder para ganhar. Eu preciso perder a minha vida para Deus, para ganhar a vida de Deus em mim. Eu preciso entrar num tempo de entrega e de perca, para quê? Para que eu possa falar das virtudes daquele que me chamou das trevas. Onde você vai encontrar as virtudes dele? Dentro dele, não fora. É mergulhando dentro dele. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Como que eu alcancei misericórdia? Eu alcancei misericórdia entendendo que eu sou propriedade exclusiva de Deus. Olha para o irmão e fala assim: ei, vou falar uma coisa para você. Você tem dono. Agora deixa eu falar uma coisa para nós. Se você tem dono, vou te contar um segredo que não é segredo. Você não se manda. Se você não se manda, você não pode governar a tua vida. Deixa eu falar mais uma coisinha para você. Você não tem livre-arbítrio, porque você tem um Senhor que domina sobre todas as coisas da tua vida. Não, pastor, eu tenho. Não tem não. Porque quem governa você e tudo em você é o Senhor que governa sobre todas as coisas. Então se você é propriedade de alguém, você não se manda. Meu carro não sai da garagem quando quer, irmão, porque ele é minha propriedade. Ele só anda para onde eu quero que ele vá. E se você é propriedade exclusiva de Deus, é só Ele que determina a tua caminhada. É só Ele que determina para onde você vai e de onde você vem. Eu quero ser a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, mas eu preciso ser primeiro propriedade exclusiva de Deus. Quando eu descobri que eu não me mando, eu não me governo, que eu não sou dono de mim, eu fiquei livre de mim mesmo. Sabia? Quando você descobre que não se manda, é por isso que a Bíblia fala, cara, tem umas coisas assim que é muito doida. É por isso que a Bíblia diz que nós vamos morrer para nós mesmos, para viver a vida de Deus em nós. Porque morto não se manda. Morto não diz para onde vai ou de onde vem. Morto não diz que hora que vai deitar e que hora que vai levantar. Ele é morto. Chuta um morto para ver se ele reclama. Não reclama. E por que não reclama? Porque ele está morto. O que Deus quer fazer conosco é nos levar para esse lugar, para que Ele possa desenvolver em nós o seu coração. Sabe por que nós vamos morrer para o coração de Deus ser desenvolvido em nós? Porque não existe como ter dois corações. Se tiver dois corações, você vai titubear em dois pensamentos. Então você precisa deixar morrer a tua vontade para que o coração de Deus seja implantado em você.
Porque quando o coração de Deus é implantado em mim, o sangue dele corre em mim e eu passo a ter a sua natureza. Não é mais tempo de nós ficar perguntando o que nós temos que fazer, mas é tempo de nós submeter ao Senhor para Ele fazer conosco aquilo que Ele tem que fazer. Já percebeu que a gente perde tanto tempo perguntando coisas que não importam? Ai, Senhor, não sei se eu faço, se eu não faço. Se tem dúvida é porque você não sabe mesmo. Então se submeta. Quando eu tenho dúvida é melhor eu não fazer, é melhor eu me submeter. Querido, a salvação, quando nós somos alcançados por Cristo e salvos, é só o começo da nossa caminhada, não é o fim dela. É o começo da revelação de Deus para as nossas vidas. É o começo daquilo que Ele vai fazer em nós e através de nós. Se coloque de pé. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não deixe o sofrimento presente tirar de você o desejo de ver a glória de Deus que vai ser revelada em você. Passe por esse tempo de sofrimento presente para que a glória de Deus seja revelada em você. Se sujeite a esse tempo. Porque para mim tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esses sofrimentos, eles estão desenvolvendo o Cristo em nós. E a partir desses sofrimentos, a glória de Deus vai ser manifestada em nós e através de nós. Então não pare nessas coisas. Não, porque eu não aguento mais, eu não suporto mais. Não, irmão, você suporta. Você aguenta. Porque se você entender isso, você não pode comparar com a glória que vai vir sobre você e vai fluir através de você. Aleluia. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você dentro disso que nós falamos aqui. Para que o Senhor desenvolva em nós o desejo de estarmos juntos. Para que o Senhor desenvolva em nós o desejo de sentarmos à mesa juntos. Para que as nossas verdades sejam lançadas ao chão e que a verdade do Senhor seja maior e nós venhamos nos submeter a ela. Para que nós venhamos entender que fomos chamados para ser embaixadores de um reino que não nos pertence, para fazer o seu nome conhecido. Amém. Mas só se torna embaixador aquele que se submete ao processo da palavra de Deus. Não adianta termos uma carteira de autorização sem autoridade. Não adianta termos uma arma que não sabemos manuseá-la. Não adianta chegarmos em um recinto e dizer que nós somos delegados se nós não exercemos autoridade naquele lugar. Nós não conhecemos a legislação daquele lugar. E o Senhor desenvolve em nós o desejo de conhecer a sua palavra, para que a sua palavra nos desenvolva e nós façamos o seu nome conhecido. Pai, nós oramos, Pai, nessa noite, e a nossa oração é para que a tua palavra nos submeta, Senhor. A minha oração nessa noite é que a tua igreja venha se submeter à tua palavra. A minha oração essa noite é que nós venhamos entender que o fato de sermos chamados para caminhar para um lugar de embaixadores em nome de Cristo, isso quer dizer que nós temos um processo, um caminho, uma estrada a percorrer. Isso quer dizer que nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas nossas em detrimento das tuas. Isso quer dizer que nós vamos precisar nos sujeitar às leis do Senhor, nos submeter a elas, para que elas sejam desenvolvidas como uma verdade dentro de nós, a ponto de quando nós chegarmos em recintos e ambientes, o teu reino, Pai, seja manifesto, seja, Senhor, reconhecido a partir daquilo que somos em ti. Nós oramos, Pai, para que nós venhamos desenvolver um coração, Pai, disposto em obedecer, um coração disposto a servir, um coração disposto a amar. Nós não queremos mais caminhar e desenvolver um coração, Pai, que está preso a ter, Senhor, recompensa por tudo que faz, mas nós devemos fazer tudo porque já alcançamos a grande recompensa, que é te conhecer, que é viver para ti, que é nos sujeitar ao teu reino. Tira de nós todo o espírito de meritocracia e coloca em nós, Pai, a decisão de servirmos a Ti como filhos servem ao Pai. Um coração disposto a fazer a Tua obra, fazer o Teu nome conhecido. Um coração disposto a sujeitar aos mais fracos, Senhor. Aqueles que nós temos por fracos, que nós devemos sujeitar em amor a eles, para que eles cresçam e alcancem a estatura de varão maduro, Senhor.
Eu oro para que nós venhamos ser um coração sujeito, um coração disposto a ouvir e a obedecer a Tua palavra, um coração disposto a caminhar debaixo, Senhor, da autorização do Senhor e nos mover somente naquilo que o Senhor nos disse. Um coração que entenda a legislação dos céus e se mova somente na porção e na terra e no lugar que o Senhor disse para que nós venhamos nos mover. Que cada um caminhe na sua porção, que cada um ande na sua medida e não tente ter a medida do outro, Senhor. Que nós venhamos nos sujeitar ao Senhor, ao corpo do Senhor, para que possamos Te fazer conhecido. Nós oramos para que os nossos discursos, Pai, não sejam vazios, mas que quando abrirmos as nossas bocas, somente seja para falar daquilo que já foi visto em nós, porque nós fomos revelados pelo Senhor. Nós oramos para que a nossa vida fale mais do que as nossas palavras. Nós oramos para que o nosso exemplo diga mais acerca de quem Tu és, do que o nosso conhecimento acerca de quem Tu és. Que a nossa vida seja a Tua vida, Senhor. Que a Tua vida transforme a nossa vida na Tua. Que o Teu sangue, Senhor, nos transforme, nos mude. Que a nossa mente seja transformada pelo Senhor. Que nós sejamos alinhados pelo Senhor. Que nós não venhamos mais ficar correndo de situações difíceis, mas que nós venhamos enfrentá-las, vencê-las e fazer o Senhor conhecido neste lugar. Senhor, nós oramos, Pai, para que nós sejamos desenvolvidos pelo Senhor. Que, Senhor, o que está escrito em Romanos 8,18 seja uma verdade em nós, Pai. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Senhor, uma glória a ser revelada em nós. Esse sofrimento é momentâneo, mas a glória é eterna, Senhor. E nós como igreja caminhamos e trabalhamos por coisas eternas, Senhor. Então nos dá a condição, a força necessária para que nós possamos passar e vencer e alcançar lugares, para que em cada lugar que fomos estabelecidos possamos fazer o Teu nome conhecido, Senhor. Possamos fazer o Teu nome conhecido, Senhor. Em o nome de Yeshua nós oramos, nós declaramos isso, Senhor, no nome de Jesus. Aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia.